seguinte, olha, a gente vai ver agora em sequência limite, derivada e integral de funções vetoriais. Função vetorial são essas funções que basicamente são parametrizações de curvas, certo? É isso aí que a gente está vendo. Então, iniciando aqui com limite, pessoal, a gente tem o seguinte, ó, dada uma função. Eu vou representar isso aqui no R3, mas basicamente podia ser no Rn, certo? Mas enfim, se eu pegar uma função R de t dando igual a x de t, y de t e z de t, a gente tem o seguinte, ó, quando você quer calcular o limite de uma função R de t desse tipo, quando o t tende a um A específico, isso aqui é exatamente igual ao limite Isso aqui é exatamente igual ao limite coordenada a coordenada. Aí em cada coordenada você calcula o limite do jeito que você já calculava antes. Cada limite desse aqui, pessoal, é calculado do mesmo jeito que você calculava antes, certo? Isso é um limite em função de uma variável. Todo mundo entendendo isso aí? Vamos lá para um exemplo. Se você pegar, por exemplo, uma R de t dando igual a, na primeira coordenada, 1 sobre t menos 1 sobre t ao quadrado mais t. Na segunda coordenada você tem, por exemplo, 1 sobre t raiz de 1 mais t menos 1 sobre t. Na terceira, vamos supor que você tenha 1 mais t elevado a menos 1 menos 3 elevado a menos 1 dividido por t. Beleza? Dado que você tem essa função aí, eu vou pedir aqui para calcular o limite dessa R de t quando t tende a 0, certo? Vamos lá, então. Como é que vai ser, pessoal? Para calcular esse limite dessa R de t quando t tende a 0, você vai calcular isso coordenada a coordenada. Tranquilo aí? Então, vou começar com o x de t, certo? Vamos lá. Começando com o x de t, você fica com o limite quando t tende a 0. Limite quando t tende a 0 de x de t, melhor dizendo, né? Vou colocar assim para ficar bem organizado. É o limite quando t tende a 0 disso aqui, né? Ele está querendo saber para qual ponto você se aproxima à medida que o t tende a 0. Basicamente é isso. Vamos lá, então. Se você pudesse substituir direto, você substituiria, né? E já resolveria, mas não dá, né? Então, a gente tem que tirar a indeterminação. Vamos fazer isso, né? Isso aqui vai dar igual ao limite quando t tende a 0. Vou colocar com... Olha, nota que isso aqui na prática, pessoal, deixa eu reescrever assim só para ficar bem claro. Isso aqui é a mesma coisa disso, né? Tranquilo aí? Se você puser o t em evidência ali, fica t vezes t mais 1, certo? Aí aqui fica limite quando t tende a 0. Aí, olha, quando um dos denominadores é múltiplo do outro, o MMC é o maior, né? Vocês entenderam o que eu disse agora? Quando, por exemplo, você vai fazer 2 terços
mais 7 nonos, o MMC entre 3 e 9 aqui para ser o denominador comum é o 9. Porque o 9 é múltiplo do 3. Tranquilo aí? Então esse aqui é múltiplo desse, então o MMC é ele, né? Aí esse dividido por esse, você cancela o T, sobra o T mais 1, né? Menos, se você pegar esse e dividir com esse dividir com esse, melhor dizendo, cancela tudo, sobra só 1, né? Então isso aqui dá igual ao limite, quando t tende a 0. Esse 1 cancela com esse menos 1, né? De t dividido por t vezes t mais 1. Aqui você pode cancelar esse t com esse t, porque não vai ser 0 nunca, só vai estar próximo ao 0, né? Então isso aqui dá limite, quando t tende a 0, de 1 sobre t mais 1. Aí se você substituir o t por 0 aí, não tem mais indeterminação, né? Dá igual a 1. Isso aí foi o limite do x de t. Vamos fazer o do y de t e z de t, certo? Vamos lá. Né? O limite do y de t quando t tende a 0 é o limite quando t tende a 0. Vamos lá. Disso aqui agora, né? Certo, hein? Pode mudar a posição aí também, pode? Pode. Olha, assim, basicamente eu vou usar a mesma coisa, né? Aí. Aqui você vai ter limite quando t tende a 0. O MMC aqui é t raiz de 1 mais t. Aí será foi direto, né? É. Aí cancela, quando eu dividir esse com esse, cancela dá 1, né? Então sobra só 1. Menos esse dividido por esse, cancela o t com t, sobra 1. Sobre raiz de 3. Ah, não bota 1 não, né? É, porque é 1 vezes ele, né? Enfim. Todo mundo entendendo, pessoal, aí? Tá compreensível o que a gente tá fazendo, beleza? Aí você pode cancelar em cima e embaixo? Não, infelizmente. Não é negativo, né? É porque tá uma subtração, né? Eu não posso cancelar aí, não. Multiplicação por isso que É, aí a gente vai ter que dar uma ajeitada nisso aí, né? Pra dar certo. O que a gente faz? Muito bem, então pronto, né? De menos. Eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 1 mais raiz de 1 mais t, né? É, basicamente eu estou multiplicando pelo conjugado, né? Se você quiser aí. Todo mundo entendendo aí? Aí como eu estou multiplicando em cima e embaixo pela mesma quantidade, eu não estou alterando o resultado. Aí, isso aqui dá o limite quando t tende a 0. Olha, pessoal, nota que aqui eu tenho a menos b vezes a mais b, né? Então isso aí é a ao quadrado menos esse ao quadrado. Aí quando você tem um termo elevado a uma raiz ao quadrado, ele fica em módulo, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você tem a ao quadrado menos b ao quadrado, isso aqui é igual a mais b vezes a menos b, não é isso? Certo? Aí pensa que esse aqui é o teu a e pensa que isso aqui é o teu b, ó. Aí tu tem a mais b a menos b, ó. Beleza? Aí o 1 ao quadrado eu coloquei aqui. E a raiz de alguém ao quadrado é módulo desse alguém. Deu certo, pessoal? Aí todo mundo ileso aí. Pessoal, mas você multiplicou por 1, foi não? Multipliquei por quem? Não. Não. Só estou considerando mesmo a menos b vezes a mais b. E embaixo fica tudo isso agora, ó. Pois é, porque eu li no... Ah, você multiplicou por... Ah, você entendi. Fica assim, ó. Não entendi. Era a continuação, mas você está multiplicando por isso.
Isso. Deu certo, pessoal? Todo pode seguir? Aí aqui fica o seguinte, ó, fica limite quando t tende a zero. Aqui a gente tem o seguinte, o meu t tende a zero, né? Se o meu t tende a zero, isso aqui tende a 1, né? Você está entendendo aí? O que está dentro desse módulo tende a 1. Então, o que está dentro do módulo é positivo. Se o que está dentro do módulo é positivo, o módulo dele é ele mesmo. Todo mundo entendendo o que eu estou falando aí? Tudo isso aí vocês já viram, né? Em algum lugar aí com alguém. Vamos lá. Já vai resolvendo logo, tá substituindo já. Aqui dá 1 mais t só. Eu tirei do módulo, eu deixei em parênteses. Vamos lá. Continuando aqui, você tem limite quando t tende a zero. Aí, esse menos ele distribui, né? Ó. Aí fica 1 menos t dividido por isso. Aí esse 1 tu cancela com esse menos 1. Menos t dividido por isso aqui, né? Agora sim dá para cancelar, né? Porque só tem menos t em cima, né? Então, t com t fica um menos 1 lá em cima. Então fica limite quando t tende a zero. De menos 1. Vezes, né? 1 mais. Aí agora dá para substituir, né? Se você substituir, vai dar o quê aqui, ó? Vai dar menos 1. Aí aqui vai dar 1, né? Vezes 1 mais 1. Então isso aqui dá igual a menos 1/2, beleza? Faltando mais 1 agora. Vamos para o limite do z de t quando t tende a zero. Isso aqui é igual ao limite quando t tende a zero disso aqui, né? Vamos lá, não dá para substituir direto de novo, né? Aí isso aqui vai ficar o seguinte, fica limite quando t tende a zero de 1 mais t elevado a menos 1, pessoal, a mesma coisa de 1 sobre 1 mais t, né? 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1/3. Você está entendendo o que eu estou falando? Beleza? Certo aí? Ou não? Tá entendendo aí? Ó, não. O que eu disse? Aqui, ó. Se tu tem a elevado a menos b, onde a e b são dois números quaisquer, concorda aí comigo que isso é a elevado a 0 menos b? Concorda até aí? Beleza. Aí quando tu tem uma divisão de mesma base, tu não conserva a base e subtrai os expoentes, aí isso aqui é igual a isso, então, né? Então, por sua vez, isso aqui dá isso, né? Foi, hein? Beleza. Aqui a gente tem limite quando t tende a zero. Nesse numerador, eu vou colocar o MMC como sendo 3 que multiplica 1 mais t. Se eu pegar esse de cima e dividir por esse, ó, ainda sobra esse 3, né? Aqui, ó. Esse dividido por esse, melhor dizendo, né? Sobra o 3. Aí 3 vezes 1 é 3, né? Menos. Se eu pegar esse e dividir com esse, eu cancelo o 3, sobra 1 mais t, né? Dividido por t. Vou pegar a primeira, né? Deixa eu pegar por embaixo da segunda. Vamos lá. Aqui fica limite quando t tende a zero. Aqui vamos dar só uma ajeitada nisso aqui logo, né? Isso aqui fica menos e menos, né? Fica 3 menos 1
menos t sobre Mas aí você multiplica aí, não. 3 mais 3. 3 mais 3t, né? Vezes 1 sobre t, né? Todo mundo entendendo aí? Só ver o que a gente fez. Invertemos, né? Beleza. 3 mais t, perfeito. Distribuindo e tal. Então tá, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Fica limite. Aí esse de baixo você multiplicou pelo inverso, né? Eu peguei a primeira, né? Multipliquei pelo inverso da segunda. Aí aqui vai ficar o seguinte, ó. Fica 2 menos t. E aqui tá 3 mais 3t. 1 sobre t, né? Aqui. Vamos lá. Aqui tá indo para 0, né? Aqui em cima. Tá indo para 2, né? Tá indo para 2 aí. Ele tá indo para uma constante em cima e para 0 embaixo, né? Tá ficando assim, né? Ó. Dois menos t. E aqui tá indo para isso aqui, né? Ó. É porque fica vezes 1, né? Só dar uma conferida geral aqui, ver se eu não coloquei nada aqui. Olha, pessoal, me perdoe. Aqui é 3, desculpa, na questão. Foi mal. Não, de boa. Se fosse assim, ó, o que ia acontecer? Do jeito que tá aqui, é porque isso aí não vai dar um número do jeito que tá aí, mas dá pra resolver. Vai ficar o seguinte. Se fosse do jeito que tá aqui, em cima vai para 2, que é uma constante positiva. E embaixo vai para 0. Vocês estão entendendo aí? Quando vai para uma constante em cima e vai para 0 embaixo, significa que o limite vai para mais ou para menos infinito. Além de você resolver aquilo ali, vai ficar 2 vezes 0, 3 vezes 0, 0, mais 3, 3. Aí 3 vezes... Aqui vai para 0. Toda vida que você tem um limite dessa forma, vai para mais ou menos infinito. Aí, para você saber se é mais ou menos, você tem que fazer os limites laterais, pela esquerda e pela direita. Beleza? Isso aqui, ó. Se você quisesse representar, você representaria assim, ó. Ficaria 3, vou até aproveitar, né, e explicar, né? Ficaria desse jeito, né, aqui. Aí, por exemplo, se você fosse fazer esse limite aqui, do jeito que está aí, quando o t tende a 0 pela esquerda, por exemplo, aí o t seria negativo, não é isso? Aí, aqui vocês concordam que daria um valor negativo? E se tu pegar qualquer t próximo a 0 pela esquerda e somar com 1, dá positivo, né? Se eu pegar qualquer valor de t bem pertinho de 0 pela esquerda, peguei esse valor e somo com 1, dá positivo, isso aqui, né? Então, aqui o denominador, pessoal, ele está indo para 0, beleza. Só que ele está indo para 0 por valores negativos, ó. Vocês estão entendendo aí? Então, nesse caso, ele iria para menos infinito. Porque em cima vai para uma constante positiva e embaixo vai para 0 por valores negativos. Beleza? Aí, se você fosse pegar o contrário agora, com mais aqui, então o t daria positivo, aqui daria positivo, então nesse caso ele iria para mais infinito. Só dando uma lembrada no cálculo 1 de vocês, eu acho, isso aí, quando ocorre, quando uma função, o limite dá mais ou menos infinito, significa que esse valor aqui é o que a gente chama de uma assíntota vertical. Vocês estão lembrados disso aí?
Não. Claro. Mas nem era o caso, sabe? Isso aí tá tudo certo. De todo modo, na questão que eu tenho que fazer, aqui é 3, certo? Eu vou substituir só para ficar bonitinho, certo? Se aqui é 3, pessoal, o que é que vai mudar aqui nessa história? Aqui vai ser um 3, né? Ó. Vou só substituir. Aqui é 3. Aí aqui vai dar menos 3 menos t. Aí eu vou cancelar 3 com esse menos. Aí eu posso cancelar esse t com esse t aqui. Aí fica limite quando t tende a 0 de menos 1, 3, 3 mais t. Se você substituir o t por 0, isso aqui vai dar menos 1/3, né? Certo. Olha, então nesse caso, esse limite que ele pediu aqui para você calcular, que é o limite de r de t quando t tende a 0, vai dar o quê? Ó? Vou colocar, né? Na primeira coordenada deu o quê? Deu 1, né? Na segunda coordenada deu menos 1/2, né? E na terceira coordenada deu menos 1/3. Olha, tudo certo, pessoal. Então, quando o teu t tende para 0, aquela tua r de t vai tender para esse ponto do R3. Se porventura algum dos limites não existir, como foi o caso, né? Se ali fosse 1, o limite não daria mais ou menos infinito? Então, nesse caso, o limite não existe naquele ponto. Se em uma das coordenadas o limite não existir, então o limite da r de t todinho, quando o t tende para aquele ponto, não existe. É como se um dos lados tivesse subido um reto para cima, infinitamente. É, exatamente. Aí não tende para um ponto, então. Mas é isso mesmo, geometricamente. Deu certo, galera? Todo mundo entendendo aí? Então, quando você tem que calcular um limite de uma função vetorial, você faz isso coordenada a coordenada. Certo?